Peço perdão aos irmãos pela minha voz. Voltei resfriado de Cesaré de Filipe. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas no coração de cada um que estão aqui presentes. Também nossos amigos e irmãos que porventura desfrutarão dessa mensagem numa outra ocasião, numa outra oportunidade. Nós iniciaremos o estudo de Gálatas. Hoje nós teremos a primeira mensagem dentro dessa série. O tema geral é Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Eu acho que vale a pena nós falarmos isso, irmãos. Amém? Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. O título desse volume é Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. A mensagem 1 tem como título Introdução. Versículos bases, Gálatas capítulo 1, versículo. Vamos ler, irmãos, esses versículos? Temos fiéis ao falar profético. Todos nós podemos ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muita alegria, e muito encorajamento de saber que a igreja ela é conduzida pelo Espírito. Principalmente nós que vivemos a vida da igreja e temos uma percepção espiritual, é que nós somos espirituais, que nós não andamos na carne, que nós somos guiados pelo Espírito. Quando nós encerramos, perto para encerrar a carta Pedro, 1ª e 2ª Pedro, houve um sentimento do nosso amado irmão Pedro de adentrar no livro de Gênesis. Ele recebeu em sonho um encorajamento muito grande de nós desfrutarmos do livro de Gênesis. Confesso eu particularmente que fiquei muito alegre com isso. Estou alegre. Mas como, graças ao Senhor, existe o zigue-zaguear do Espírito e que nós somos conduzidos pelo Espírito, essa reviravolta do Espírito levou o irmão a dar uma passeada no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, tendo em vista o encargo de Pedro nas suas epístolas. Porque o conteúdo da carta, Pedro, está intimamente relacionado com o encargo que Paulo tinha de falar para os Gálatas. Então, com essa simbiose, Deus permitiu que o Espírito conduzisse, que nós entrássemos primeiro na carta aos Gálatas. E essa primeira mensagem é a introdução. Então, irmãos, a introdução normalmente é um fato histórico, está mais relacionado ao conhecimento dos fatos relacionados, nos trazendo uma base consolidada para que nós possamos não só entender, mas tocar no encargo no coração de Paulo ao transmitir um teor extremamente espiritual dentro da carta aos Gálatas. E eu confesso, irmãos, que às vezes a gente é muito estimulado a ter uma certa vantagem em ter um conhecimento. O conhecimento em si ele é muito bom, mas muitas vezes ele incha, irmão. Então eu não quero aqui passar nenhum conhecimento para os irmãos. Eu oro ao Senhor para que dê a cada um aqui espírito de poder e revelação, para que todos nós sejamos enchidos do Espírito, para que o Espírito possa alcançarmos com a sua vida cada um de nós, para que nós possamos crescermos e não incharmos, iludidos com o conhecimento. Então, a gente vê que quando Pedro ele escreve a sua carta, principalmente a segunda, ele enfatiza muito forte a questão dos falsos mestres e também dos escarnecedores que zombavam da palavra profética.
E isso era muito sério e comprometedor para o avanço do evangelho, porque os irmãos sendo distraídos por outras palavras, de fato, de fato eles seriam iludidos a não ter a percepção de que nós vivemos para trazer o Senhor de volta. Um cristão, ele tem que ter em meta sobre a volta do Senhor. Nós vivemos para trazer o Senhor de volta. Nós não podemos estar preocupados somente com aquilo que nossos benefícios. Estava até tendo comunhão com o Rogério ali, né? Ele estava falando, muitos irmãos, eles não desgastam tempo em resolver os seus problemas diante do Senhor em oração. Eles precisam de quê? Realmente de guias espirituais para que se orem por ele. Não estou falando que isso, não, eu não estou falando que isso não seja uma situação, mas que orem por eles para que os problemas sejam resolvidos. Mas poucos querem gastar tempo para ir diante do Senhor, para que no Senhor resolvemos os nossos problemas em oração, em luta, para que o nosso interior seja aliviado de tanta sobrecarga que o mundo nos traz. E isso só pode nos dar através da palavra, irmãos. Sobretudo, da palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra profética é a palavra atualizada que nos traz o governo de Deus para a nossa vida. Nós já falamos isso, a Bíblia, irmãos. Ela é a palavra fundamental. Na Bíblia contém toda a revelação necessária para a nossa vida cristã. Mas dentro da Bíblia, o Senhor extrai uma palavra atualizada para a sua ordem de comando. Para o seu mover, para a sua vontade. Então, Pedro era uma pessoa clara disso. Então, quando ele escreve aos escarnecedores, a segunda carta, ele enfatiza veementemente esse perigo que os irmãos estavam correndo. Então, eu quero ler esses versículos, que está tudo relacionado, irmãos, com a carta aos Gálatas. Então, vamos abrir em 2 de Pedro. Os irmãos aqui vão entender, de fato, o que estava acontecendo. Então, a segunda carta de Pedro nos fala o seguinte, irmãos, quero ler. O versículo 12 começa assim. Capítulo 1, versículo 12. Começa assim. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer-vos lembrado acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, Pedro estava claro, irmãos, que aquilo, que a palavra profética, que é a presente verdade, era que poderia, de fato, levá-los a ter uma vida cristã vitoriosa. Então, existia ali já os falsos mestres, os escarnecedores da palavra, que distraía para um outro evangelho. E Pedro passou essas mesmas dificuldades. Então, o coração do irmão foi de aproveitar esse encargo de Pedro e consolidar e reforçá-lo dentro da carta aos Gálatas. Então, nós vamos dar uma passeada agora a partir dessa primeira mensagem, que é a introdução, no encargo de Paulo à comunidade da Galácia. Então, aleluia, irmãos. Então, vamos agora passear na Bíblia aqui, amém? Vamos abrir em Atos, capítulo 1. Nós vamos entender a história, toda a história nós entenderemos, se eu permitir. Atos. Então vamos, Atos capítulo 2, versículo 1. Fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Então aqui está o começo da vida da igreja. Pentecoste. Aqui estava iniciando a igreja com a descida do Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito. Amém? Então, o versículo 11 fala assim, que ora, do versículo 10, versículo 9, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, só até aqui, né? Só até aqui, ouviam falar das grandezas de Deus. Então, aqui, irmãos, é estabelecido a igreja. E houve, né, uma alegria muito grande ali entre os discípulos, porque todos eles estavam ouvindo falar da grandeza de Deus. E mais para frente aqui, a gente vai ver que todos tinham tudo em comum, viviam repartindo os seus bens, né, eram curados. E a gente vai ver mais para frente aqui que com a pregação de Pedro, né, a versículo 42 fala assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então havia-se uma maravilhosa vida da igreja ali. Tudo era em comum, o Espírito operava e as coisas aconteciam, algo como que ninguém nunca tinha visto, né? Paralítico andando, né? Coxo sendo curado, né? Almas sendo libertas, poder de dom de línguas, curas, tudo estava acontecendo e todos ficaram maravilhados com aquilo ali. Então, era algo inusitado, porque a gente sabe que os judeus, eles buscam sinais, Coríntios nos fala isso. Os gregos buscam sabedoria. Os gregos ficaram atônitos, estupefatos de tanta sabedoria e poder que Pedro tinha no seu falar. E os judeus viam sinais. Espera aí, então isso é algo de Deus. Então, todos ali criam, né? Então era 3.000 sendo convertidos, 5.000 sendo convertidos. Então, o Espírito tinha liberdade de agir e era uma vida da igreja maravilhosa. Então, está registrado. Então, a gente vai avançando aqui. A gente passa para o capítulo 6. Vamos adiantando aqui, tá, irmãos? Capítulo 6 fala assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade e disseram: não é razoável que nós nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desses serviços. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante aos apóstolos, e estes, orando, e impuseram as mãos. Presta atenção. Orando, impuseram as mãos. Aqui começa o problema, irmãos. Versículo 7 o problema começa aqui. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.
Opa, agora aqui já mudou de gregos, judeus, agora também sacerdotes estavam obedecendo à fé. Então, irmãos, é o seguinte, vamos ver o versículo 8 e falar assim, olha, Estevão, antes eu quero falar o seguinte, irmão, agora aqui a gente vê o seguinte, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora já não era só mais os apóstolos, mas com a imposição de mão dos apóstolos, também agora os diáconos já operavam milagres. Estevão operava milagres, Filipe operava milagres. Então agora saiu da mão dos apóstolos e também os diáconos também já estavam operando milagres. Isso aqui, irmãos, com a conversão de sacerdotes, imagina a cabeça deles, irmãos. Espera aí. Até que Pedro e os apóstolos, vamos tolerar. Mas agora, Filipe, Estevão, operando milagres, e nós aqui, sacerdotes, vendo isso debaixo das nossas barbas, nós não vamos aceitar. Aqui, ali, depois fala que rilhavam os dentes contra eles. Eu não vou, tem que tá tudo registrado aqui. Então isso aí causou muita inveja entre eles, irmão. Então começou-se a um burburinho na igreja em Jerusalém. Por quê? Porque o Espírito agora estava operando com pessoas secundárias, que não era do alto escalão, não era apóstolos, agora já era os diáconos, os discípulos já estavam operando milagre. E os cheios do Espírito, eles curavam, né? Pregavam o evangelho, muitas pessoas criam. E acontecia o seguinte, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo o arrebataram e levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de... Porque não tinha nada que falar contra eles, irmão. Simplesmente fizeram uma armadilha contra Estevão, para quê? Para o matar. E a gente vai seguindo aqui. Aí no final do capítulo, Estevão faz um discurso maravilhoso, cheio de vida. O irmão Pedro até fala que para ele, esse capítulo aqui é o capítulo mais importante da Bíblia, que um dia, se o Senhor permitiu, ele quer abrir esse capítulo aqui, né, irmãos? Então, vamos aguardar. Então, eu não quero antecipar nada para os irmãos aqui, eu já quero passar já para o versículo 54, do capítulo 7, fala assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O que mais? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute pecado. Com essas palavras, adormeceu. Aqui eles mataram Estevão. Agora, irmãos, aqui começa o problema de novo agora. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? A igreja em Jerusalém agora, irmãos, estava comprometida com pessoas que levantaram falsos testemunhos, com pessoas que eram compradas
para, ali, vou colocar um termo, azedar o evangelho, para que o Espírito não tivesse mais a liberdade de agir e comprometesse, a hierarquia dos judeus além de Jerusalém. Então, infelizmente, irmãos, Satanás fez uma armadilha, uma casa de malandro, para que o evangelho ali tivesse um problema. Mas graças ao Senhor, que naquele tempo, capítulo 8, versículo 1, naquele tempo levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Vamos agora avançar para o capítulo 11. Aqui eu estou contando história, tá, irmãos? Os irmãos tenham paciência aí, tá? Até a gente chegar no encargo central da mensagem. Os irmãos têm que entender o encargo da carta, né? Versículo 19. Fala assim, ó. Então os que foram dispersos, 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aqui, os desavisados aqui, irmãos, não sabiam que não podia pregar o evangelho para os gregos. Então eles chegaram em Antioquia, pregou o evangelho ali, e aconteceu a primeira igreja dos gentios, irmãos. Maravilhosamente. Soberanamente aqui, irmãos, os desavisados aqui fizeram algo, conduzidos pelo Espírito. Aí o que eles desceram para Antioquia, então estabeleceram a igreja em Antioquia. Ó Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, tudo isso começou lá em Antioquia, irmãos. Começou lá em Antioquia, tá vendo? Nossa história começa lá, né, irmãos? Assim, de igreja, tá, irmãos? História da igreja. Então, irmãos, aí, irmãos, graças ao Senhor que surge a igreja em Antioquia. Aí no capítulo 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Aqui, irmãos, aqui surge a obra. Aqui em Atos 13, aí surge a obra missionária. Então, agora aqui o Senhor começa a obra evangelística, separando Barnabé e Saulo. Então, agora que eu vou momentaneamente aqui, irmãos, eu vou descer a Bíblia um pouco aqui, para eu relatar aqui, depois eu vou voltar ao versículo. O que acontece aqui? O que acontece aqui até o capítulo 15, vou contar até o capítulo 15, tá? Acontece o seguinte: Paulo, ele sai aqui de Antioquia, começa a fazer a sua obra evangelizadora. Ele passa pela ilha de Pafos, por outras regiões lá, até chegar em Antioquia da Psídia, que é a primeira cidade da Galácia. Não é aquela Antioquia, capital da Síria, não, onde surgiu a primeira igreja. Essa aqui é Antioquia da Psídia, que é ali a porta de entrada da Galácia, está na Ásia.
Essa aqui está na Ásia. Então ele chega ali, começa a pregar o evangelho ali, dali, né, a sinais e prodígios. Daí ele passa para Icônio, ele vai para Derbe e vai para Listra também, que são as 4 cidades da Galácia: Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. São essas cidades. Inclusive, Derbe e Listra é a cidade de Timóteo. A cidade de Timóteo, irmãos. Então, o que acontece, irmãos? Então, ali ele prega o evangelho, ali muitos são estabelecidos, né? As igrejas ali são estabelecidas, ali o Senhor opera milagres. E foi realmente uma viagem maravilhosa, irmão, cheia do Espírito. Então, o que acontece? Aí, depois de 2 anos, ele volta confirmando os irmãos. Depois de 2 anos de Atos 13, aí começa Atos 15. Depois de 2 anos aqui, ele levou 2 anos na sua primeira viagem missionária, aonde ele passa na Galácia. Entenderam, irmãos? Aonde o evangelho é pregado na Galácia. Aí ele chega para dar o feedback em Antioquia, o que o Senhor havia operado por intermédio dele e Barnabé. Aí quando ele chega ali em Antioquia, aí ele depara com a situação. Ele fala assim, mas eu não estou entendendo. Ok, ele saiu de uma igreja cheia do Espírito, onde o Espírito tinha liberdade, onde realmente o Espírito agia, eles oravam, jejuavam, tinham tudo ali sendo conduzido pelo Espírito, e até o ponto do Espírito os liberarem para uma obra missionária, e que Paulo estava nesse calor, nesse fervor aí. Quando ele volta depois de 2 anos, ele depara com essa situação aqui, ó. Ele ficou sabendo que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Isso aqui estava acontecendo, era em Antioquia, irmãos. Tá? Não podereis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses 2 e alguns outros, dentre eles, meu óculos aqui não está bom, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros a respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria e todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aqui é estabelecido outro evangelho. Por isso, irmãos, que Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Então aqui é estabelecido outro evangelho. O que é? Não pode haver essa simbiose, a lei com a fé, irmãos. Ou é a lei ou é a fé. Uma coisa mata a outra. Ou você segue a lei ou você segue a fé, sabendo que nenhum de nós é justificado mediante as obras, mas nós somos salvos pela fé mediante Jesus Cristo. A salvação, meu, é pela cruz de Cristo, irmão. Não é por obras da carne. Só que esses judeus aqui surgiram e estavam, né, dissuadindo os irmãos ali a observarem a lei, a cumprirem a lei, porque é muito pouco ser salvo somente pela pregação da fé. Não, tem que observar a lei. Então isso aqui, irmãos, causou um grande desconforto na igreja de Antioquia. E Paulo, né, sabendo de tudo isso, falou assim, não, isso não procede. Isso aqui não procede. A salvação não é por obras da lei, mas é pela fé. Então eles subiram para Jerusalém. Vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí eles subiram para Jerusalém. Vamos continuar aqui. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: olha a clareza de Pedro, irmãos. Pedro fala assim: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio, lá na casa de Cornélio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações
lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A clareza de Pedro, irmãos, não tem nada de lei, não tem que impor lei nenhuma sobre eles, não. O Espírito desceu sobre eles, independente se eles cumprem a lei ou não. Eles foram salvos. Não tem que observar a lei para ser salvo, não. Eu ouvi isso. O Senhor me usou para levar o evangelho e eles foram salvos, mesmo sendo gentios, não observantes da lei. Então Pedro foi claro, porque ele era testemunha disso. Aí Tiago e toda a multidão silenciou-se, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, agora Tiago toma a palavra. O que Tiago está fazendo aqui, irmãos? Aí eu quero perguntar, o que Tiago está fazendo aqui? Tiago já tinha tomado a liderança da igreja. Ou seja, quem tinha que dar o parecer final aqui era Pedro. Porque Pedro era apóstolo, Tiago ele não era apóstolo. Tiago ostentava a posição de irmão do Senhor. Então, eu quero abrir mais a questão de Tiago aqui. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Agora, olha o que ele fala, todo espiritual. Conferem-se com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Ou seja, eu vou usar a Bíblia aqui para dar o meu parecer. Cumpridas essas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Isso aqui já era profecia dada já. E Tiago sabia disso. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha o que ele fala aqui, irmãos. Olha, atentem para isso aqui. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Quanto a nós, judeus, não precisamos preocupar, não. Porque em cada cidade, todas elas, nós temos quem prega a lei de Moisés na sinagoga. Pode ficar tranquilo. Tá? Não vamos aqui abster da lei, não. Toda cidade, nós temos a lei. Mas para que os gentios não fiquem banando asas, ou seja, nós temos a lei para nós obedecer. E os gentios vão ter a salvação de graça assim? Não, de maneira nenhuma. Então, vamos falar com eles o seguinte. Mas escrever-lhe-eis que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Irmãos, nós não precisamos de falar isso para nenhum cristão veementemente salvo, né? Genuinamente salvo, não. A gente sabe que ordenanças não diz respeito à salvação. Não tem que impor a lei. A lei, irmãos, é para os carnais. Aí você tem que impor lei. Mas para quem usa o Espírito, você não precisa impor lei, não, porque ele sabe muito bem, por ele ser conduzido pelo Espírito, o que é agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então não precisa de impor ordenanças nenhuma. Isso aqui era uma ordenança que Tiago queria ser um conciliador ali entre os judeus, para ele não ficar ruim com os gentios, ou com os apóstolos. Ele também não podia ficar ruim com os judeus antes. Então vamos dar aqui um meio termo, que vão ficar ali em cima do muro. Eu vou agradar um lado
e vou agradar outro lado. Irmãos, o muro é de quem? O muro é de quem? Os jovens aí sabem, né? Conferência de jovens, né? Um muro, irmãos, é do inimigo, irmãos. Então, esse aspecto conciliador ali de Tiago, ali, irmãos, era simplesmente uma estratégia de Satanás para derrubar, né, o único evangelho, o puro evangelho. Então, aquilo ali trouxe um conforto muito grande. Trouxe um conforto muito grande para quem? Para os judaizantes. Espera aí. Então, já que Tiago falou essa questão, então, de fato, agora nós podemos basear que nós temos também uma lei para eles. Então, em todo lugar que nós formos agora, nós vamos falar da lei. Porque Tiago falou que daqui, irmãos, eles partem agora para a Galácia. Partem para onde Paulo pregou o evangelho. Daqui, agora, eles não só agora vão para Antioquia, mas eles também vão para todas as cidades. Aí o que acontece, irmãos? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos continuando. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, por toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, para enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Aqui eles desceram para Antioquia, aonde estava tendo um problema. Eles desceram para lá para ler a carta para eles. Aqui, ó. Escrevendo por mão deles, os irmãos, e tendo os apóstolos como os presbíteros aos irmãos, e entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre... Olha o que ele fala aqui, ó. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então já chega amaciando, peraí, não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. Vocês não têm que observar a lei 100% não. Mas pareceu bem chegados, né, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, e com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois permaneceu bem ao Espírito Santo e pois eu não estou enxergando, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, irmão. Que coisas essenciais é essas, irmão? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas fareis bem que vos guardardes. Saúdes, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Né? Eu sei que é uma mensagem difícil, irmãos, mas aqui eu estou contando aqui uma história. Mas depois nós temos uma base, um patamar consolidado para que o Senhor possa falar para nós o encargo de Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Entendeu? Então eu estou aqui contextualizando a situação para que depois, as próximas mensagens, nós entendermos o que Paulo tinha no coração de chamar de Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo crucificado? Quero saber, entretanto, entre vós, né? Begueca, capítulo 3. Está no capítulo 3, a partir do versículo 1. Então nós vamos entendendo tudo isso aí depois, tá, irmãos? Pronto. Aí, o que acontece, irmãos? Vamos avançando, né, irmãos? Aqui depois, né? Aqui, agora eu vou contar a história aqui, já vou avançar aqui, porque a gente está lendo muitos versículos. O Toninho falou assim, ó, você vai dar sorte, que você só vai ler 3 versículos. Eu já li mais de 50 aqui, irmãos. O título da mensagem é só 3 versículos, né? Mas aqui, né, irmãos, o que acontece aqui agora? Eu vou aqui já antecipar a mensagem, né? Irmãos, aqui agora, quando eles levam essa carta já para Antioquia ali, né? Fala para os irmãos o que foi determinada ali, aquela reunião conciliadora que teve ali em Jerusalém, que foi decidido ali entre os apóstolos, presbíteros, né?
os diáconos ali foram decididos essa situação. Aí, quando chega lá em Antioquia, né, leva que Judas e Silas são portadores dessa carta. Quando Silas chega ali em Antioquia, ali, ele viu um ambiente completamente diferente de Jerusalém. Completamente. Ele falou assim: eu não vou voltar para Jerusalém, não. Ele ficou com Paulo ali, Judas volta, ele fica com Paulo ali. E como Barnabé e Paulo tinham alguma trita entre eles ali por causa de João Marcos, os irmãos lembram? Quando chegou em Perge ali, João Marcos ali, né, ficou com medo ali das pressões ali, voltou para Jerusalém. Aí Paulo falou assim, aí na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou assim, ele não vai não, ele não aguenta o tranco, não, ele não vai. Aí houve, não pequena contenda entre eles, aí eles separam. Aí o que acontece? Silas agora vai com Paulo na segunda viagem, irmãos. E foi a melhor viagem missionária de Paulo, foi a segunda viagem. Essa segunda viagem, irmãos, foi uma viagem completamente cheia do Espírito Santo. Eu não tenho tempo aqui, também não é um encargo de entrar na segunda viagem missionária de Paulo, mas a gente sabe que, depois eu quero ler uns versículos aqui no capítulo 16, mas antes de ler o capítulo 16, eu quero fechar a mensagem para depois voltar aqui. O que acontece é o seguinte, irmãos, ali eles pregam o evangelho, muitas igrejas ali são estabelecidas, e ali foram muitos anos ali que aconteceu. Aí depois de 8 anos da segunda viagem missionária, depois já estou agora adiantando para 8 anos, depois dessa carta, depois dessa saída de Paulo e Silas para a sua segunda viagem missionária, depois de 8 anos, no capítulo 21, no versículo 17, já adiantando aqui também, no versículo 17, fala assim: tendo nós chegado a Jerusalém, aos irmãos, nos receberam com alegria, e no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios e o seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre judeus e que creram, e todos são zelosos da lei. Perdão aqui, irmãos, eu não estou enxergando com esse óculos aqui. Esse óculos é novo e está fraco. Tá? Me perdoa, tá? Eu não estou enxergando mesmo. Eu estou lendo aqui mais ou menos já. Então, irmãos, o que acontece aqui? Quando Paulo ele volta a Jerusalém, né, depois de 8 anos, ele chega em Jerusalém para contar as maravilhas que o Senhor havia feito, a conversão dos gentios. Aí ele encontra com Tiago, ele dá dessa de comunhão. Aí, ouvindo, deram ele glórias, versículo 20, fala assim: glória a Deus, e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, o que acontece? Quando Paulo chega lá e fala e conta o que o Senhor havia feito, fala assim: Paulo, puxa vida, muito bom o seu esforço. O que você fez foi algo maravilhoso. Você sofreu açoite, você apanhou, você foi apedrejado, você quase morreu, você foi Você conseguiu alguma coisa, realmente você conseguiu. Mas agora olha para Jerusalém. Quantas dezenas de milhares creram e são todos zelosos. Como que o Espírito ia ter, irmãos, liberdade para agir aqui? Eles observavam a lei. Aqui já não fala mais dos apóstolos. Pedro já não está aqui mais. A igreja em Jerusalém já havia sido... O que havia igreja em Jerusalém? Já havia sido profanada com outro evangelho. Então já não tinha mais liberdade. Nem Pedro estava aqui mais. Paulo, ele devia falar assim: eu vou lá encontrar com Pedro. Chegou lá, ele viu quem? Tiago e os presbíteros. Agora eu quero abrir alguma coisa sobre Tiago, irmãos. Quem que era Tiago, irmãos? João 7. Eu não tenho tempo, mas eu queria ler aqui. Fala lá em João 7. João 7 fala assim, quer ver, irmãos? Eu consegui ler aqui.
fala assim, olha, capítulo 1 fala assim, ó. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e aos seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso aqui foram os irmãos do Senhor que falaram para ele, irmãos. Fala para ele assim, olha, espera aí, já que você faz milagres, sobe para Jerusalém e faz lá. Mas o Senhor sabia que se ele subisse para Jerusalém, ele seria morto. Então ele ficou na região da Galileia ali. Agora, só que os irmãos dele estavam com medo, porque os judeus estavam sendo perseguidos. Então, imagina você naquele... Se os cristãos eram perseguidos, imagina os irmãos do Senhor. Imagina você carregar o título de ser irmão do Senhor naquela ocasião dos judeus serem perseguidos. Então, os irmãos de Jesus não criam nele. Eles não criam no Senhor. Porque eles tinham medo e eram também zelosos da lei. O que acontece? Aí a gente vê Tiago, irmão do Senhor, o líder da igreja em Jerusalém. É uma aberração, irmãos. Era uma pessoa que não cria no Senhor, como ele podia liderar a igreja de Jesus Cristo? Então, está vendo como que estava comprometido a situação da igreja em Jerusalém? Então, essa era toda a condição, era o contexto que vivia a igreja em Jerusalém. Estava capitaneada por Tiago, que era um homem zeloso, era um piedoso, era um religioso, que tinha uma influência muito forte. Porque eu não quero falar isso, mas eu vou falar, irmão. Tiago era um político. Irmão. Ele era um político. Ele ficava no meio do caminho, né? Ele queria agradar tanto os gentios, os irmãos, como queria agradar também os judeus. Então, e como os judeus, os judaizantes, acharam um caminho de que poderiam colocar Tiago como bode expiatório ali? Não, esse aqui nós aceitamos, porque ele é irmão de Jesus. Mas você vai fazer o que nós queremos que você faz, então. Fazer isso e isso. É que eu estou inferindo, tá, irmãos? Aí, essa situação da igreja de Jerusalém. Então, quando a gente viu a dispersão com a morte de Estevão ali, então muitos irmãos foram dispersos. Aí o que Pedro, a gente vê que Pedro, ele estava, na segunda carta, a Bíblia fala que Pedro estava lá na Babilônia, a gente não sabe que Babilônia é essa. Ele estava lá na Babilônia. E ali, irmãos, ele não estava mais em Jerusalém. Então Jerusalém já não tinha mais a palavra profética. Jerusalém já não era conduzido pela presente verdade. E esses judaizantes, então, eles saíam fermentando, profanando o verdadeiro evangelho em toda a região que Paulo pregava. E eles chegaram na Galácia. Aí nós vemos por que Paulo escreve uma carta com um teor tão ácido, mas de tanta, de tanto, como é que eu falo? Exortação, não, como é que fala? De tanta vacina, para cada um de nós, Deixamos os Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros? Então, começasse no espírito, quereis acabar agora na carne? Então, ele fala das obras da carne, Então, ele escreve uma carta realmente com um teor muito, muito pesado, irmãos. Por quê? Porque nós não podemos nos distrair do evangelho. Então, irmãos, assim, eu não sei se os irmãos entenderam. Então, quero agora aqui, para fechar essa mensagem, irmãos, da seguinte maneira. Em Atos 16, falei que eu queria falar. Atos 16. Fala o seguinte. Fala assim, olha, e percorrendo, versículo 6, percorrendo Paulo a região frígio-gálata e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo confrontado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente
procuraram, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado-lhes para anunciar o Evangelho. E, irmãos, então, olha para você ver como que Paulo era uma pessoa extremamente guiada pelo Espírito. E nenhum de nós, irmão, eu acho que cabe, né, o pensamento de pensar que o Senhor nos impediria de pregar o Evangelho. É ou não é, irmão? Mas espera aí. Impedir de pregar o Evangelho, isso é uma obra de Satanás. Isso é contrário ao que o Senhor falou em Mateus 24. Agora, Paulo aqui foi impedido pelo Espírito de pregar o Evangelho na Ásia, irmãos. Tinha que ser uma pessoa extremamente, totalmente no Espírito, para ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, de quê? De não ir para a Ásia e ir para onde? Para a Macedônia. Chegou ali, o que acontece? Ele vai para próximo de um rio, encontra a Lídia ali, né? Não é a Lídia do Toninho, não é a Lídia do Toninho, não. Encontra a Lídia ali, uma vendedora de púrpura, leva para a casa dele, depois tem um carcereiro ali gera a igreja de Filipos, uma igreja maravilhosa, irmãos. Era uma igreja maravilhosa. Então a igreja, irmãos, ela tem que estar totalmente sensível ao Espírito, não por ordenanças e nem pela lei. Então nós hoje que vivemos a vida da igreja, irmãos, nós temos que ter no nosso coração que a palavra profética faz a obra. A palavra profética vem dos ensinamentos dos apóstolos. Se nós perdermos a palavra profética, nós cairemos em regras, ordenanças. Irmãos, eu quero falar para os irmãos aqui. Não caiam da cadeira, não. Até mesmo imersão, grito de guerra, né? Vem ver, pregação do evangelho. Se for fora do Espírito, irmãos, são ordenanças. Nós temos que estar totalmente liberados no Espírito para que o Espírito possa nos usar. Eu postei um testemunho hoje, irmãos, não sei se os irmãos leram, no grupo da igreja, que uma igreja, ela pediu para que o irmão Fabiano fosse lá para que pudesse ajudá-los. Rogou que descesse a Macedônia. Mas o Fabiano não foi, ele demorou em ir. Aí depois de algum tempo é que ele foi, acho que depois de 2 anos é que ele foi. Mas depois que ele foi, irmãos, é que eles viram que aquele momento inicial não era o momento de que o Fabiano fosse ali, porque eles não estavam na mesma fase, né, no mesmo vigor, né, na mesma sintonia, no mesmo foco. Então, quando o Fabiano vai lá, mostra tudo aquilo que o senhor tem feito, eles saíram, o que aconteceu? Aconteceu, irmão, que na praças ali foram vários irmãos que foram salvos ali. Por quê, irmão? Nós estamos vendo agora a questão do laser, irmão. Uma só fase, uma só direção, só propósito. Filipenses capítulo 2, eu não vou abrir isso aqui. O Toninho falou, você vai falar, se o senhor permitir, mas não tem tempo para falar isso aqui. Então, irmãos, o Espírito, ele tem que estar em liberdade, irmão. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Qualquer tipo de problema que nós tivermos, eu estou falando aqui de uma questão agora pessoal, espiritual, física. Irmãos, vamos resolver os nossos problemas, irmãos, dando a palavra profética. Irmãos, a palavra faz a obra. A palavra operava milagre, irmãos. Ela opera milagres. O Senhor, irmãos, ele restaurou o falar profético, irmãos. Irmãos, não se furte. Não se furte de maneira nenhuma de o Senhor fizer milagres, operar milagres e sinais na sua vida, você sendo restringido, você rejeitando a palavra profética. Dá uma oportunidade do Espírito na sua vida. No início, irmãos, eu confesso, irmãos, que eu tive muita dificuldade. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ser um opositor da tua palavra. Porque o Senhor tem operado milagres. Então, Senhor, eu quero ver o que essa palavra pode fazer na minha vida, irmão. E a partir desse momento, irmão, eu comecei a acompanhar de perto, irmão. Irmão, se nós não acompanharmos de perto a palavras, nós cairemos na tradição, em ordenanças e seremos opositores da palavra, irmão. Porque o inimigo vai nos usar, irmãos. Não permita que Satanás, de maneira nenhuma, faça com que você desvie, irmão, do único evangelho, do verdadeiro evangelho.
Eu vejo que muitos irmãos, principalmente os jovens, nem tanto os irmãos, mas a intendência, mas os jovens, eles têm procurado um outro evangelho. Porque os pães asmos e as ervas amargas da palavra profética não têm suprido a necessidade pessoal que cada um deles tem. Cada um tem um objetivo pessoal, particular. Primeiramente eu quero ter isso, aquilo outro, aquilo outro. Eu estava vendo, irmãos, o grito de guerra. O Jonatas falou isso, irmãos. Olha o grito de guerra dessa semana, irmãos. Olha a imersão que nós lemos hoje. Quando nós preocupamos com o problema dos irmãos, o Senhor alivia os nossos problemas, irmãos. Irmãos, vamos nos desperdiçar na igreja, irmão. No passado eu falava, se é para sofrer, irmão, vamos sofrer junto com os irmãos, vamos sofrer na igreja. Vamos permitir que o Senhor ache caminho em cada um de nós. Nós somos o povo que o Senhor encontrou nessa cidade. Irmãos, eu quero falar para vocês. O único grupo que hoje, aqui em Itaúna, que tem no coração em trazer o Senhor de volta, somos nós, irmão. Os outros grupos estão preocupados com outras coisas, com coisas secundárias. Nós queremos trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso encargo, nosso foco, o nosso coração. E quem traz o Senhor de volta, irmão, é nós estarmos claros com a palavra profética e deixando o Espírito agir, irmãos. As nossas obras, irmãos, não fazem as obras de Deus. Como é que é aquele negócio? Deus tem uma vontade. O Filho fala, o Espírito age. Deus tem a vontade, o Filho fala, o Espírito age e opera a obra, irmão. Quem opera a obra é o Espírito, irmãos. De boas, como se diz, né, por aí, um ditado aí, um adágio popular. De boas intenções, o inferno está cheio, irmão. Não adianta nós termos boas intenções, irmãos. O que nós precisamos é usar a palavra para nos conduzir, para fazer a vontade de Deus. Usar a palavra profética, irmãos. Amém? Então não caiamos, irmãos. Não caiamos, né? Não sejamos iludidos com esse outro evangelho. Então nós vimos aqui, irmãos, que os falsos mestres, escarnecedores, aqueles que zombam daquilo que o Senhor tem nos dado, irmãos, que Deus vão chegar, irmãos. Pode ter certeza. Quanto a nós outros, irmãos, nós seguiremos juntamente com o mesmo foco, mesmo sentimento, sendo um de alma, como um raio laser, irmão. Raio laser, irmãos, ele foca numa só direção, irmão. Não é como essa lâmpada, como essa luz aqui. Essa luz, ela se espalha. O foco dela, ela espalha. Em um determinado momento, ela vai espalhando. Chega lá na frente, ela já não tem mais efeito. O raio laser, não. O raio laser, irmãos, eu não sei quantos quilômetros, não. O Amir falou na live agora que ele comprou um que era de 100 quilômetros. Não foi isso, irmãos? De 100 quilômetros. Ele falou assim, mas eu usei ele só 300 metros. E o foco dele exatamente foi naquele ponto que eu determinei. Por quê? Porque ele tem um foco, ele tem uma direção, ele tem uma meta, ele não tem uma... Então nada pode nos distrair, irmãos. Nada. O nosso foco é o quê? Trazer o Senhor de volta. Usando a palavra profética, irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pela palavra, Senhor. Tudo que o Senhor tem falado para nós. Que possa nos conduzir, Senhor. Uma só direção, uma só fase, um só foco, um só sentimento. Senhor, usando a Tua palavra, Senhor. Sendo um só de alma. Que não sejamos jamais distraídos, Senhor, com qualquer outra coisa. O Senhor nos chamou, Senhor, para que pudéssemos fazer a Sua vontade. Nós queremos ser aqueles que sejam encontrados fiéis, em cumprindo a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Dá graça para cada um de nós. Nos livra, Senhor, de desperdiçar a nossa vida e de sermos iludidos com um outro evangelho. Queremos o Teu evangelho, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Jesus é o Senhor.